Há um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele endireita as linhas. Na verdade, esse ditado traz o sentido de que, mesmo em situações difíceis, inesperadas, há um propósito maior. E eu não quero te frustrar, mas nem sempre vamos ver um propósito na dor. Nós podemos aprender com a dor, mas um propósito mesmo, nem sempre. Costumamos falar isso para trazer conforto ao coração. E eu entendo que Deus pode nos consolar em toda e qualquer situação. Mas o maior propósito de Deus não é nos fazer sofrer, mas sim nos fazer permanecer nele. E para isso, Ele nos ensina, não nos pune. Endireitar as linhas, então, está mais próximo da realidade, porque muitos processos são dolorosos, difíceis, desafiadores. Permanecer nele, então, é para quem decidiu viver pela fé, não pelo consolo e pela motivação. Parece estranho? Reflita na história de Jó. Fale isso para José quando foi vendido pelos seus irmãos. Analise a vida de Maria, mãe de Jesus, ali na crucificação. Eles não viram propósito na dor, mas decidiram permanecer na presença durante todo o processo. Amém? E despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Estamos aqui ensinando, aprendendo, pregando sobre o relacionamento simples, profundo e direto com Deus. E hoje eu quero falar com você trazendo o título dessa mensagem de Decida Permanecer. Decida permanecer. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: não lute contra o processo. Não lute contra o processo. João capítulo 15, verso 1 ao 5, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que der fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, falar sobre permanência me faz lembrar desse versículo sempre, onde Jesus ensina os seus discípulos ali sobre basicamente duas coisas: permanência e frutificação. Mas dentro desses dois conceitos existem outros ensinamentos fundamentais para o entendimento. Fica claro que nós podemos estar em Jesus sem frutificar, e que essa não é a ideia do Pai para os seus filhos. Ele quer que a gente permaneça do jeito certo, sendo limpos pela palavra à medida em que frutificamos. E esse é o sentido de endireitar as linhas que falamos no começo da mensagem. O endireitar das linhas vem pela palavra. Veja, as videiras que Jesus disse são plantas de ramos flexíveis, que precisam de suporte, precisam estar apoiadas para crescer. Elas frutificam melhor sob direção e limite. E a limpeza que Jesus enfatiza aqui, falando da videira, é claramente um processo de poda, de ajuste, de direção. Para dar frutos, nós precisamos suportar esse processo no Pai. Esse é o segredo da permanência. O nosso problema é querer frutificar do nosso jeito, sem permitir que o Pai nos corrija, nos molde, nos direcione, sabe? Nós precisamos conseguir identificar as nossas fraquezas, os nossos traumas, os nossos vícios emocionais e permitir que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Então entenda algo: o Senhor não poda árvores mortas. Ele corta justamente aquelas que têm vida suficiente para crescer mais. O Senhor não poda árvores mortas. Ele corta justamente aquelas que têm vida suficiente para crescer mais. Então Deus está querendo que você cresça mais. Não lute contra o processo. Aquilo que pode estar sendo dolorido para você escutar, entender, pode ser na verdade Deus endireitando as linhas da sua vida para que você permaneça nele. Mas para isso, você vai precisar entender a segunda chave. Sem ela, tudo vai por água abaixo. A segunda chave é: esteja
verdadeiramente nele. Esteja verdadeiramente nele. Nem toda dor pode ter um propósito, mas traz um ensinamento, como falamos no início. Mas todo propósito passa por um processo doloroso. Propósito é diferente de ensinamento. E quanto mais cedo você entender isso, mais longe você vai chegar em Deus. E aos poucos você vai descobrindo, como falamos aqui, que o nível de exigência de Deus é para os íntimos. Já falamos disso aqui. E essa é a beleza do Evangelho. Aprender sem entender. Permanecer sem alcançar. Acreditar sem enxergar. Essa é a beleza do Evangelho. E quanto mais profundo você vai em Deus, mais descobre que você não é literalmente nada. Quanto mais você vai profundo em Deus, mais você descobre que você não é nada. Por isso Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Algumas pessoas acham que são alguma coisa, se apoiam em suas próprias capacidades, mascaram as suas mentiras, as suas fraudes, as suas más intenções e vivem uma vida de mentira. Elas tropeçam em suas próprias teias e a vida nunca rompe. Por isso é tão importante você entender essa chave que é estar verdadeiramente em Jesus. Nós precisamos estar verdadeiramente em Jesus e não somente fazer parte de um fã-clube de Jesus. Há uma diferença. Há uma enorme diferença. Há uma enorme diferença entre você estar em um culto na igreja domingo e ser uma pessoa verdadeira e transparente em casa e no ambiente de trabalho na segunda. Há uma enorme diferença entre você pregar a palavra no púlpito e vivê-la dentro de casa. Há uma diferença, nós precisamos deixar claro isso. Estar verdadeiramente em Jesus é ser manso e humilde de coração. É falar a verdade, odiar a mentira. É buscar o reino do céu e não a nossa justiça própria. É fazer o certo mesmo quando todos à nossa volta estiverem fazendo o errado. É entender que nós somos nada e que Ele é tudo. E que Ele vê e escuta absolutamente tudo, inclusive as nossas intenções. Então entenda algo. Aquilo que é plantado por Deus não precisa ser constantemente forçado. Precisa ser continuamente nutrido. Sabe, nós não precisamos forçar nada. Nós precisamos ser continuamente nutridos. Nutridos pela palavra, nutridos pela presença, pela verdade, pelos princípios. Entender isso vai fazer a sua vida romper, porque é Ele quem te abençoa com a bênção verdadeira. Permanecer então vai muito mais além de vestir uma capa, um rótulo de crente, de cristão. Está em revelar a verdadeira essência do céu. E aí nós entramos na terceira e última chave. Revele a essência do céu. Revele a essência do céu. Mateus 12:33 diz: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus gostava de ensinar, sabe, explicando, fazendo essas comparações. Ele gostava de falar sobre frutos, sobre processo, sobre árvore, sobre permanência. E Jesus, ao dizer isso aqui, agora nesse versículo, não estava falando de resultados, de números, de alcance, de fama, de sucesso. Ele estava falando sobre frutos. Frutos não são resultados. E as pessoas confundem muito isso. O sucesso financeiro sempre chamou a atenção das pessoas, porque na verdade todos nós queríamos ter mais dinheiro do que temos. Nós precisamos ser honestos. Essa é uma luta real e constante na vida humana. Mas o dinheiro não pode metrificar a frutificação ordenada por Jesus. Ele não estava falando de dinheiro, estava falando de frutos. Isso porque os resultados financeiros não refletem a aprovação de Deus. Basta você olhar para quantas pessoas ricas, e desonestas que você vê por aí. Traficantes, políticos, influencers que lavam dinheiro do crime, ou até alguns, entre aspas, pastores, profetas, eu não sei. Enfim, você precisa conseguir fazer essa separação. Nós, os filhos, os despertos, estamos no Pai.
Decidimos permanecer na presença além do rótulo. E Jesus disse que aqueles que estão nele precisam dar fruto. E outro, tem autoridade para isso. Caso não dê fruto, ele vai cortar. Se der fruto, será limpo para dar mais fruto. Nós lemos isso lá no começo. Então grave algo. Nós fomos chamados para dar frutos, não para contar os frutos, não para contabilizá-los. Nós fomos chamados nós não fomos chamados para contar quantos frutos estamos dando, nem contar os frutos dos irmãos à volta. Nós só temos que dar frutos, só isso. Mas a nossa ansiedade nos força a querer contabilizar isso. Não contabilize, simplesmente revele a essência do céu. Dê os frutos que você foi chamado para dar. Frutos são ações, são virtudes, são obras, atitudes que nutrem as pessoas, que promovem transformação e contêm sementes carregadas de um código genético capaz de gerar uma nova árvore cheia de novos frutos. Essa é a essência do céu e que existe dentro de você. Existe essa essência dentro de você que à medida que você decidir permanecer e ser nutrido por Deus, você vai revelar dia após dia. Frutos são ações, obras, virtudes, atitudes que nutrem as pessoas e que promovem transformação. Entenda, você pode dar uma oferta, um dinheiro para uma pessoa, mas você pode dar uma oportunidade, você pode dar um acesso para a pessoa crescer, você pode ensinar, você pode capacitar, você pode libertar a mente, a alma da pessoa. E eu te pergunto, qual dessas atitudes foi um fruto? Você entende a diferença? Um fruto sempre carrega uma semente para que se reproduza novamente. Então, sempre que você dá o fruto, está dando a capacidade daquilo se multiplicar. Essa é a essência do céu que habita dentro de você. E nós só conseguimos frutificar se mudarmos a nossa raiz. A palavra diz: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, porque pelo fruto se conhece a árvore. E aqui temos algumas chaves secretas para a gente encerrar. A primeira, para sabermos se nossa raiz é boa ou não, basta olhar para os frutos que estamos dando. A segunda, a palavra aqui, tornar a árvore boa, nos originais é no sentido de produzir, brotar, construir, isto é, para mudar a nossa raiz, nós precisamos começar do zero, precisamos nascer de novo. E terceira, se temos vida ainda, temos a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, reprogramar as nossas crenças e começar uma nova vida pautada nos princípios. Então olhe hoje para a sua vida. Você está correndo de lá para cá ou está de fato frutificando? Como você tem nutrido a sua alma, o seu espírito, para que a sua raiz seja de fato saudável? Como estão os seus frutos? As pessoas à sua volta têm se alimentado desses frutos? E se lembra do que diz Gálatas 5, capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então procure estabelecer esses frutos na sua vida. O fruto não é produzido por esforço direto, mas por uma vida corretamente enraizada. Permaneça em Cristo. Esteja perto da palavra. Ouça a palavra todos os dias. Nós estamos aqui praticamente todos os dias com a palavra do reino de Deus para você. E isso aqui não é sobre mim, é sobre o que Ele tem para nós todos os dias, amém? Então leia a Bíblia, tire um tempo para falar com o Pai. Isso fará toda a diferença na sua vida. Comece o seu dia com Ele. O relacionamento com Deus que pregamos aqui é simples, profundo e direto, amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. O Senhor abençoe essa pessoa que me escuta, dando a ela capacidade, Pai, de permanecer, de revelar a essência do céu dia após dia. Abençoe todas as áreas da vida dela, Pai. Que hoje seja um dia de boas notícias e de respostas do céu, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. E se você recebe essa palavra, reage aqui no grupo, nos faça saber que você recebeu, que você abraçou essa palavra. Compartilhe com alguém, tenho certeza que Deus colocou alguém no seu coração para você compartilhar, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.